Estamos agora no segundo vídeo desta lista de vídeo que estamos gravando a respeito de uma palavra muito importante, que é a confissão. Nós ouvimos lá que no primeiro vídeo o que Jesus fez lá nesse episódio de Marcos capítulo 2. O que ele fez? Capítulo 2, versículo de 1 a 12. O que ele fez? Ele perdoou e purificou os pecados daquele paralítico. Sim, perdoou e purificou. Tinha os mestres da lei, escribas e fariseus, que começaram a murmurar e conversar entre eles que Jesus estava blasfemando, porque só Deus poderia perdoar pecado, e isso acontecia e era autorizado somente no templo, através dos sacerdotes. E eles não estavam errados, mas eles não sabiam quem era esse homem que estava diante deles. Eles achavam que era um profeta. Mas agora está dizendo que tem autoridade e poder para perdoar pecados. Eles achavam que ele estava blasfemando. Irmãos, nós vamos encontrar outra passagem muito importante, que é deste assunto sobre a confissão. Ir ao sacerdote para confessar os pecados e receber o perdão e a absolvição desses pecados. Nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 a 23. Por que é tão importante este assunto e tão importante o que Jesus disse nesse capítulo 20, versículo 19 a 23. O que aconteceu ali? Ali fala da ressurreição de Cristo. Jesus foi crucificado e ressuscitou. Era o primeiro dia da semana. E era de tarde. As portas estavam fechadas. Jesus entrou e disse, apareceu no meio deles e disse, a paz esteja convosco. E mostrou a eles o furo nas mãos, o furo aqui no lado, nos pés. E eles, de intensa alegria, ficaram pasmos, porque eles estavam com a porta fechada, com medo dos judeus. E não tinham visto ainda Jesus, só Maria Madalena. Sim. E aquelas mulheres que foram ao sepulcro. Ele apareceu aos discípulos, e para que eles não tivessem dúvida de que era mesmo Jesus, o amigo deles, mostrou as mãos e os pés e o lado. E ele disse ainda, em outra passagem fala, para completar essa, em Mateus e Marcos, Lucas, vocês têm alguma coisa para comer? E eles apresentaram mel e peixe assado. Eles comeu na vista deles. Essa parte não está no texto de João, aqui. Mas completa, foi isso que aconteceu. E Jesus disse pela segunda vez a eles, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Os pecados dos homens a quem vocês perdoar serão perdoados. E aqueles que vocês não perdoar serão retidos. Irmãos, para que você entenda melhor essas palavras de Jesus, vou interpretar e esclarecer melhor para que você entenda o que Jesus quis dizer com essas palavras. Soprando sobre eles, disse, recebam o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com eles, mas eles ainda não eram batizados no Espírito Santo. O batismo só vem depois, 40 dias depois da Páscoa. Estavam para receber o batismo no Espírito Santo, força do alto. Mas eles já tinham o Espírito Santo. Mas Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Vamos interpretar para você o que Jesus quis dizer. O que ele quis dizer não é recebam o Espírito Santo, porque eles já tinham o Espírito Santo. Já estavam salvos, purificados.
E não era também o batismo no Espírito Santo, porque eles receberiam depois, mas era uma ordem, uma autoridade, um poder que Jesus estava dando a eles para perdoar os pecados. Porque ele disse: os pecados dos homens que vocês perdoar serão perdoados, mas aqueles que vocês reter serão retidos. Esse reter, retidos, é que não serão autorizados a perdoar, não serão perdoados, mas somente aqueles que vocês perdoar. Vocês, então, estão recebendo o mesmo poder que eu recebi de meu Pai, o poder de perdoar os pecados, em meu nome. Foi o que Jesus estava dando a eles, este sacramento, essa ordem de autoridade para perdoar os pecados, que somente aos sacerdotes da linhagem de Arão, eles tinham essa autoridade, esse poder, estabelecida por Deus, por meio de Moisés, lá no Monte Horebe, quando eles construíram a primeira tenda de encontro. Ficaram cerca de 2 anos lá, abaixo do Monte Horebe. Ali eles fizeram todos os utensílios, a tenda do encontro, o tabernáculo sagrado, os altares de holocausto, o altar do perfume, tudo que os utensílios e o mobiliário da tenda do encontro. Era um templo móvel. Sim, muito bonito. A Arca da Aliança, os altares, tudo que era sagrado, as taças, os garfos, tudo que eles iam precisar para oferecer a Deus o sacrifício. Então, essa autorização, esse poder, Deus tinha dado por meio de Moisés a Arão e a seus filhos, que se tornaram, suas famílias, seus filhos se tornaram sacerdotes no meio do povo de Israel, para exercer o sacerdócio. Então eles tinham essa autoridade, esse poder. E Jesus estava dando a eles, não aos sacerdotes levitas, não aos sacerdotes da linhagem de Arão, 2 classes sacerdotal, que vinham de Arão e seus filhos, mas aos seus apóstolos, seus discípulos. Por quê? Porque é a nova aliança. A antiga aliança, ela foi revogada e deu lugar à nova aliança. Não há 2 alianças, a antiga e a nova, mas sim a nova aliança. Foi estabelecida por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Sim, o novo pacto, a nova aliança. E Jesus ali, o que ele quis dizer aos discípulos? Os pecados a quem vocês perdoar, serão perdoados. E aqueles que vocês reter, não perdoar, não serão perdoados, serão impedidos. Então vocês têm essa autoridade. Vou repetir, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Irmãos e irmãs, nós ouvimos que quando Jesus curou aquele paralítico lá de Marcos capítulo 12, versículo 1 a 12, ele perdoou e purificou aquele paralítico antes de dizer a ele, levanta-te. Antes de curar, Jesus purificou ele, perdoou. E nessa passagem da Bíblia, vocês ouviram que Jesus deu esta autorização, este poder, depois de ressuscitado, a eles, para também perdoar pecado como eles perdoavam. Mas Jesus não deu esta autoridade, esse poder a todo o povo. Vocês estão entendendo? A todo mundo. Todo aquele que crê pode perdoar pecado e fazer dessa forma, ser como eu, ter esse poder. Não, Jesus deu aos discípulos que estavam ali. Sim, aos discípulos que seguiam ele de perto, aos 11, estavam ali reunidos. Judas não estava. Depois vai entrar Matias no lugar de Judas, porque Judas se enforcou, foi um traidor que entregou Jesus. Então, é a eles que Jesus deu essa autoridade. Não deu a mim, não deu a você e a ninguém. Deu àqueles que ele escolheu. Depois eles vão passar essa autoridade, esse poder aos sucessores. Aqueles a quem eles ungir, iluminados e guiados pelo Espírito Santo, ungir com o óleo, para que também tenham o poder de perdoar os pecados. Aos chefes, às autoridades da igreja,
Você está entendendo? Então, no Antigo Testamento foi assim. Não era todo o povo que poderia oferecer sacrifícios de animais, rolas, pombinho, cabra ou trigo. Pessoas que não tinham muita posse, né? O trigo servia também como sacrifício pelo pecado. Eles queimavam isso no altar de holocausto. Então tinha um altar que era lá dentro da tenda do encontro, que era o altar dos perfumes. Tinha 4 pontas, 4 chifres. E tinha um altar grande, maior, que era do holocausto, na frente do tabernáculo e depois do templo. Então aquele altar que era fora do recinto do templo. E aquele altar pequeno, em frente da cortina, do véu, separando o santo do santo do santo. Isto é, a parte mais sagrada, onde estava a Arca da Aliança. Então, ficava uma cortina enorme, gigante, onde separava esses locais sagrados dentro do templo. E esta mesa, a mesa dos pães de proposição e a mesa do altar do perfume, ficava do lado de cá. E era ali que o sacerdote, conforme era a cerimônia da confissão do pecado, se era de um príncipe, de um chefe, ou se era pecado do sacerdote, ou se era pecado coletivo da comunidade, ou se era pecado individual de cada um, os sacrifícios, os rituais, o ritual era diferente. Diferente, não era igual, mas era oferecido através de animais. O povo vinha, o sacerdote ou a pessoa individualmente vinha confessava o sacerdote. Era assim. E aí o sacerdote trazia aquela oferenda, que era uma oferta de holocausto e outra sacrifício pelo pecado, para que ele fosse perdoado e purificado. Vocês estão entendendo? Então, a nova aliança é o novo povo de Deus, o novo Israel, que é feito de judeus que creram em Jesus e abraçaram a fé, e de pagãos que também creram em Jesus e abraçaram a fé. Este é o novo povo de Deus, o novo Israel, a nova igreja, o novo templo. Tem sacerdotes? Sim. Esses apóstolos, eles se tornaram, então, sacerdotes. Como diz a palavra de Deus no Apocalipse, que Deus revelou a João. Deus, por meio de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício, estabeleceu um reino de sacerdotes que reinará sobre a terra. Reinará sobre a terra. Conquistou com o seu sangue, seu sacrifício. Está lá no Apocalipse, em revelação ao apóstolo João, o que eu estou falando aqui. Então, neste evangelho aí de João, capítulo 20, versículo 19, nós temos ali esta ordem que foi dada aos sacerdotes, que eles chamavam em outras traduções depois, os apóstolos ungiram outros como chefes de uma comunidade da igreja. Geralmente eles se reuniam nas casas por causa das perseguições e eles estabeleciam presbíteros, bispo, ancião, conforme a tradução, chefe daquela comunidade. E ali eles passavam este poder ao chefe daquela comunidade para perdoar os pecados, que chamavam de presbíteros ou bispos. A igreja foi evoluindo, a igreja foi crescendo e se organizando mais e mais. Com Jesus Cristo e os apóstolos nasceu a nova igreja. A igreja que se chama igreja cristã, o cristianismo. Antigamente era o judaísmo, que era a igreja de Deus, verdadeira. Por meio de Moisés e o povo daquela época, Deus fez uma aliança, lá embaixo, no Monte Horebe. Depois veio o Messias, Jesus Cristo, e fez uma nova aliança, porque o povo de Israel foi infiel à antiga aliança. Muito infiel. Tem a história e ela está escrita na Bíblia Sagrada, o que chamavam de Torá. Irmãos, vamos para o terceiro vídeo, a fim de continuar a instruir você a respeito dessa palavra confissão. Ela está na Bíblia, sim, está relacionada, como eu disse, à fé, ao pedido de perdão, ao arrependimento e à confissão. Vamos para o terceiro vídeo.